empresária do ramo de joalheria, Letícia Linton, esteve aqui em Fortaleza e falou sobre o mercado de design de joias de luxo e sobre o seu novo projeto de mentoria com seu método Enjoy. Ela visitou estúdios da TV Otimista e eu conversei um pouquinho com ela. O bate-papo você vai conferir a partir de agora. Letícia, muito obrigada pela sua presença aqui no Destaques. Você está aqui em Fortaleza, né? Já participou de um evento muito bacana e especial. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse encontro com Fortaleza, né? E mais, sobretudo, sobre a sua história nesse contato aqui de São Paulo a Fortaleza. Obrigada pelo convite, estou me sentindo muito lisonjeada, muito obrigada. Eu tenho um carinho enorme por Fortaleza, eu vim a Fortaleza desde 2009, então eu tenho muita gratidão, tenho grandes amigas aqui, uma representante que eu amo, que é a Sara Filomeno, que virou assim minha irmã de alma. E ontem foi um evento lindo na residência dela, muito bonito, um encontro bacana, a coleção tá lindíssima e também um talk muito bacana sobre como manifestar o seu desejo pessoal, o que você realmente deseja, como você conectar com o seu poder para manifestar um 2025 incrível, extraordinário. Então, foi uma combinação maravilhosa entre a beleza da joalheria e com a beleza da nossa alma. Foi bem bonito. Letícia, e falando um pouquinho da sua história, né, desse seu gostar de design, né, o seu olhar diferenciado para joias, como é que começou tudo isso? Então, minha avó materna libanesa, eu cresci brincando na caixinha de joias dela, eu sou leonina, sou muito solar, amo ouro, amo brilho. E a joia sempre teve, eu lembro que na infância eu já trocava brinquedo por joias nas datas de presentes, então sempre foi muito dentro das minhas raízes, né? E eu estudei moda também numa escola francesa, depois fui estudar designer de joias, e eu sou uma self-made woman, eu me fiz sozinha, eu falo que Deus é meu sócio majoritário nessa jornada, e eu comecei devagar, e em 2000, já tem 20 anos, né? 2004, comecei primeiro representando, vendendo, e daí eu quis muito ter o meu design, a minha criação. Em 2004 já estava criando, em 2006 desenhando por outras fábricas, expondo fora do Brasil. Em 2007 eu encontrei a embaixatriz da Tanzanite Foundation, e daí o mundo internacional também se abriu. Em 2009 fiz alguns red carpets, 2014 também, 2017 já estivemos presentes em algumas premiações de Oscar, de Golden Globes, e são peças muito exclusivas, que lá fora eles chamam de statement pieces. São peças únicas, realmente, que quando elas chegam, a pessoa nota e vê, uau, que peça. Então eu falo que são meus filhos, são obras de arte, são muito exclusivas, são feitas realmente com muito amor e a joia tem que ser para a vida toda. Então não sigo moda, minha joia é bem atemporal, e com uma qualidade que realmente passe de geração para geração. E quais elementos que você se inspira? Você falou que é muito solar, né? Muito. O brilho também te chama a atenção? Muito, muito, muito. Eu amo ouro amarelo, amo as cores e a energia das pedras, né? Então elas me norteiam, mas eu viajo demais, então eu sou muito conectada com a natureza e também muito conectada com Deus. Eu falo que é o dia inteiro falando com Deus, então a minha inspiração vem de Deus mesmo e da natureza, né? Que em tudo tem muita beleza e muita inspiração. Fala. E essa luz, no caso de Fortaleza aqui, que a gente tem uma cidade muito solar, né? Muito. Também foi o que te chamou para vir para cá? Ai, foi. Eu amo Fortaleza. Aqui no Brasil é a minha cidade favorita. Tenho muita afinidade mesmo. Eu acho assim a orla linda. Acho que nós não temos no Brasil uma orla tão linda como aqui, que tenha milhões de atividades. Aliás, está maravilhosa agora, né? E as pessoas aqui são muito queridas, muito gentis. Eu gosto bastante do cearense. Letícia, e você falou também com relação à sua jornada agora, né? De conhecimento, né? Desse contato direto com o espiritual, com Deus, né? Sobretudo. Como é que foi esse seu encontro, né? Como é que tem sido essa jornada desde então? Então, é a minha missão de alma. Eu sinto isso, é um chamado de Deus, que eu senti muita necessidade em compartilhar um pouco de como foi desde o meu empreendedorismo, como que hoje eu me sinto uma mulher extremamente liberta, empoderada, e eu comecei a estudar em 2000, fui fazer coach na Califórnia, fiz coach no Brasil, eu fiquei um mês na Costa Rica estudando yoga, meditação, ayurveda, eu comecei a fazer várias imersões pelo mundo e eu senti uma diferença
nesses 3 dias de retiro de imersões de autoconhecimento, como eu entrava, como eu saía. Eu falei, isso é incrível. Eu também quero poder compartilhar todas as ferramentas que têm me transformado, que têm me libertado, que têm me deixado mais próxima da minha essência, né? Da minha verdade, que é muito bacana. A Oprah fala uma frase que eu adoro, que diz, se eu soubesse que ser autêntica me deixaria tão rica, eu teria começado antes. Eu acho magnífica. Então, quando a gente se aproxima da nossa verdade, da nossa autenticidade, sem medo da vulnerabilidade, a gente só ganha mais e mais poder pessoal. Então eu compartilho hoje em dia, eu tenho imersões de autoconhecimento que eu levo mulheres para hotéis maravilhosos fora do Brasil, também muitos no Brasil. Tem um que chama Urban Retreat, que é de um dia, que é um compilado, que é bárbaro. E assim eu vou compartilhando as ferramentas que eu venho estudando, os grandes neurocientistas do mundo. Já fiquei uma semana com o Dr. Joe Dispenza, fiz 23 cursos com ele, li todos os livros, fiz esse retiro Advanced, que foi maravilhoso, meditações de 3, 4 horas. Então eu estou sempre me cuidando, trabalhando a minha saúde mental e compartilhando tudo que vem me transformando, me curando com muitas pessoas. E tem sido uma caminhada linda, realmente uma missão de alma. E é algo tão necessário, né? Hoje em dia a gente vê muito a tecnologia sugando da nossa energia, né? E a gente precisa desse contato, né? Retomar esse contato com a natureza e consigo mesmo, né? Precisa. A gente precisa trazer muita presença, porque a gente não para. É muito difícil ficar a nossa mente onde o corpo está. E isso gera um desgaste para todo mundo, né? A gente tem em média de 60 mil pensamentos diários, 80% são amedrontadores, desencorajadores, 90% repetitivos, porque a gente vive no automático, no piloto automático. A gente toma o banho já fazendo reunião, seca o cabelo, já fechando o negócio, já discutindo, dando ordem. A gente pouco fica presente. E então eu ensino muitas ferramentas para que você fique presente, porque quanto mais você estiver presente, mais você vai criar o que você deseja, mais controle você tem da sua vida. A gente não controla o mundo externo, mas a gente consegue controlar o nosso mundo interno, a nossa reatividade, né? Oscilar menos nas nossas emoções. Então tudo isso são treinamentos, são exercícios, eu falo academia da mente, né? Porque a nossa mente é o governador dessas 50 trilhões de células que somos nós. Então é muito importante a gente entender a nossa mente e trabalhar a nossa saúde mental, né? Letícia, e como é trabalhar e ver o feedback, né? Ver tudo acontecendo assim, quando você está nessas imersões com as suas alunas, né? E elas retornando para você o feedback desse encontro consigo mesma, né? Desse olhar para si e para o outro e para a natureza. Ai, eu vou te falar que é priceless, é meu melhor pagamento são os depoimentos, que eu sempre pergunto o que você está levando daqui. Então eu escuto coisas tão lindas, uma reconexão, teve uma que falou, depois de todos os depoimentos, é tipo assim, eu tô voltando com coragem, eu tô voltando com fé, eu tô voltando energizada, e aí por aí vai, sabe, me reencontrei. Mas às vezes eu recebo também cartas e bilhetes, como agora, ultimamente, eu recebi 2 tão lindos, uma que falava assim, olha, eu tenho uma meditação que eu levo as pessoas a irem ao perdão dos pais, sabe? A ressignificação, a humanização em relação aos pais. E ela falou assim, você não pode imaginar, fazia anos que eu não falava com meu pai, eu liguei para ele, ele falou que me ama e nós vamos passar o Natal juntos. Não, eu comecei a chorar, né? Eu falo, isso não tem preço, eu agradeço a Deus todos os dias por ter me levantado para fazer esse trabalho tão lindo. Eu falo que eu sou só um canal de luz. Uma outra disse, olha, eu sou artista plástica, fazia 2 anos que eu não pintava, depois da imersão eu já pintei 2 quadros e vendi 2 quadros em uma semana. Então você se reconecta, eu só sou um canal de luz, eu só transmito, eu falo que a palestra, o livro, só vale a pena e funciona a partir do momento que você põe em prática. Mas eu peço muita permissão a Deus e proteção para que realmente tudo que saia da minha boca possa encontrar o coração de cada um e que possa ser útil, virar uma chavinha do autoamor, do autocuidado, da empatia em relação ao próximo, sabe? Dessa reconexão mesmo com a nossa essência, que o dia a dia nos deixa tão distante, né? Então, são depoimentos lindos, lindos de cura, de autocura, de ressignificação, de reencontros, de força, de ânimo, pessoas que estavam em depressão, que agora viram uma luz, viram uma esperança.
é realmente um trabalho muito gratificante. Que bacana, Letícia. É lindo. E para agora 2025, né? Você já está nessa passagem rápida aqui à nossa cidade, já com vontade que você volte de novo para cá, né? Para 2025, quais são esses projetos que você tem agora? Nossa, muitos. Eu sou uma pessoa muito entusiasmada com a vida e eu quero fazer muitas coisas. Eu já tenho vários cursos que toda hora eu estou estudando lá fora. Acabei de fazer outra formação linda que chama BioFlow, que é a respiração conectada com as emoções. Então, assim, eu tenho vários estudos lá fora que eu quero fazer formações e várias imersões já agendadas, inclusive aqui no Ceará. Aqui em fevereiro vamos fazer um dia que chama Urban Retreat, que nós vamos ver a data agora, que vai ser incrível. Tem em São Paulo já dia 1º de fevereiro, eu tenho em abril, que vai ser, acho que na Ilha Bela, de 8 a 12, tem Miami, final de março, tem bastante coisa já, uma agenda bem cheia para o primeiro semestre. Que bom, Letícia. E para quem quer saber mais informações do seu trabalho, já lhe seguir nas redes sociais, acompanhar também toda essa trajetória bonita sua, como é que faz para encontrar? Então, tem que seguir a Joy by Letícia, porque meu nome significa Joy, J-O-Y, Joy, que é alegria. Então é meu chamado, é Spread the Joy, espalhar a alegria e trazer as boas novas, o ânimo para todo mundo. Tem o Joy by Letícia e aqui em Fortaleza a Sara sempre manda, avisa, tá atualizando todo mundo, mandando WhatsApps, mas nas redes sociais a gente vai postando o calendário do semestre. Tá jóia, Letícia. Muito obrigada mais uma vez. Sempre bem-vinda. Obrigada. Já esperando o retorno. Até a próxima. Obrigada. Delícia de bate-papo. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos assistiram. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. E a gente fala agora de saúde. Quem respira pela boca enquanto dorme, além de não ter qualidade do sono, ainda pode ter prejuízos à saúde a médio e longo prazo. O repórter Denis Barbosa traz mais informações sobre esse tema. É isso, Elaine. Há um prejuízo muito grande para a saúde desses respiradores bucais. E há um público especial que precisa de atenção, crianças e adolescentes. Os prejuízos podem ser ainda maiores. E essa identificação acontece em muitos ambientes, inclusive no dentista. Nós estamos com a doutora Carolina, que é uma especialista na temática, recebe muita gente com esse problema e ajuda muita gente. Doutora, quais são os grandes prejuízos dos respiradores bucais? Vamos lá, Denis. Primeiro, não é normal respirar pela boca, tá? A gente tem que entender isso, porque a gente normaliza muitos comportamentos hoje em dia, principalmente nessa correria que a gente vive, né? O respirador bucal, ele é um indivíduo que ele precisa de muitos profissionais da área da saúde, né? Ele é um paciente que vai precisar de um tratamento multidisciplinar. E, no caso, quando a gente fala de crianças e adolescentes, eu gosto de chamar a atenção para o prejuízo cognitivo que a respiração bucal traz. E isso porque a respiração bucal atrapalha o sono desses pacientes, do adulto, e imagina de uma criança e de um adolescente que não sabe, às vezes, verbalizar isso. Então, quando a gente não dorme bem, a gente acorda cansado, a gente acorda indisposto, a gente acorda irritado, e isso vai impactar nas nossas tarefas do dia seguinte, né? Então, aquela criança chega na escola sonolenta, irritada, não consegue, às vezes, captar a disciplina, a matéria, não consegue socializar, né? Então, assim, é um apelo que eu faço para a gente ficar mais atento à respiração bucal em crianças e adolescentes por causa do prejuízo cognitivo. E, muitas vezes, é diagnosticado com outro problema, enquanto muitas vezes ele precisa só respirar melhor, para dormir melhor, para desempenhar suas funções. E, doutora, qual é a dica para os pais, principalmente para esse público? O que deve atentar? Parece muito claro que é essa questão da respiração durante ali o sono de maneira errada. Mas, para quem não entende, que outros sintomas, a senhora já disse alguns, mas que outros sintomas são essenciais para determinar, olha, eu preciso levar meu filho para um acompanhamento para verificar isso. Vamos lá. Durante o sono, é super importante a gente observar se aquela criança está dormindo de boca aberta, se ela ronca, se baba o travesseiro, se mexe muito durante o sono, se acorda para ir no banheiro. O sono à noite é para ser extremamente reparador, não é para acontecer isso. E alguns outros sinais e sintomas durante o dia: lábios ressecados, olheiras, boquinha entreaberta,
né? Então, esses são alguns sinais e sintomas que são fáceis da gente olhar, diagnosticar e perceber. Aquela criança que adoece muito, tipo gripes, ela vai acabar se habituando a respirar pela boca. Pacientes que são alérgicos, tem as rinites alérgicas, as sinusites, também são pacientes que se acostumam, aprendem a respirar muito pela boca. Então, esses são alguns sinais e sintomas fáceis, claros, para a gente perceber e a gente procurar ajuda. Existe uma maneira de deixar o ambiente mais tranquilo, propício para um sono de qualidade, aliada a essa respiração correta? Com certeza. Se fala muito hoje em higiene do sono, né? A gente chegar em casa, a partir de um determinado momento, melhorar, diminuir a quantidade de luzes, diminuir também a exposição a telas, tanto televisão, quanto tablet, quanto celular, né? Eu adoro colocar uma música mais tranquila, mais relaxante, para a gente já entrando no ambiente, para o corpo ir percebendo que ele precisa desacelerar e, assim, entrar num sono profundo mais rapidamente, de qualidade. Deixa eu voltar a essa questão do acompanhamento multidisciplinar. É até no consultório da senhora, de um profissional de saúde bucal, que essa questão é identificada. Por isso, é tão importante esse acompanhamento contínuo, principalmente para esse público. Isso. Criança, então, nem se fala, né? O pediatra pode estar atento a esses sinais e sintomas. O ortodontista, por que o ortodontista está atento a esses sinais? Deve estar. Porque a respiração bucal causa problemas de encaixe de dentes. Então, vai ter dentinhos tortos, vai ter dentes mais para frente, maxilomandíbula que não estão encaixando direito, né? Então, a gente precisa intervir. Isso são consequências da respiração bucal. Mas, quando os pais perceberem, né, alguma coisa, qual o profissional que deve levar? Para um otorrinolaringologista. E, de preferência, um otorrino que esteja com um olhar ampliado para esse tema, para que possa realmente tratar, para a gente poder resgatar a qualidade de vida desse paciente. Então, sono precisa ser reparador, com qualidade, pela nossa saúde. Sim, eu costumo dizer que a gente dorme bem quando a gente dorme e acorda na mesma posição, quando a gente sonha e quando a gente não acorda para ir no banheiro. Doutora Carolina Cavalcante, muito obrigado pelas informações, mais uma vez dando dicas aqui no programa Destaques sobre essa questão da qualidade do sono a partir de uma respiração correta durante o sono. Eu volto com você aí no estúdio. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. Olá, começa agora mais um programa Destaques e a Vertgarden está com planos de expansão aqui no Ceará. A empresa, que tem 20 anos de história, conta atualmente com 29 unidades franqueadas espalhadas pelo país, incluindo estados como Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O próximo passo estratégico é a inauguração de sua matriz aqui em Fortaleza, reforçando a sua presença no Nordeste. Sobre esse assunto eu conversei com André Bailoni, ele é diretor executivo da Vertgarden. Vertgarden, ela nasceu há 20 anos. Esse ano a gente comemora os 20 anos da empresa e nasceu como uma empresa de paisagismo sustentável, inicialmente tratando água e efluentes químicos e domésticos com plantas aquáticas e bactérias, no que nós chamamos de wetlands construídos ou jardins biofiltrantes. Então foram 10 anos nessa vertente, muito voltado à água. E esse trabalho começou a levar a gente para ver um pouquinho das verticalizações que estavam acontecendo na cidade. E a planta aquática e a água tem tudo a ver com o jardim vertical. Então a gente viu que a demanda por jardins verticais seria uma coisa sem volta, porque as cidades elas estão crescendo muito. Se a gente pegar até 1960, o Brasil era um país rural. Mais da metade da população morava nos campos. Em 1960 foi ontem. Mais de 50% da população morava no campo. E hoje a gente tem quase 90% da população morando nas cidades, na urbes. E isso faz com que esse êxodo urbano ele tenha uma crescente vertical. Né? Não tem tanto espaço para se ter mais tantas casas, como se tinha antigamente, e a gente tem prédios e apartamentos em cima de apartamentos, as pessoas morando, mas as pessoas querem morar com qualidade de vida. Então a gente entende que você trazer esse resgate da natureza, esse resgate do campo, desses valores que o campo dava para a gente em 1960, trazer isso para dentro de casa,
um pedacinho da mata, um pedacinho da natureza, um pedacinho do campo, na varanda de um apartamento, na fachada de um empreendimento. Eu acho que tudo isso torna a vida mais leve e a qualidade de vida das pessoas também mais gostosa. Então, assim, entendo que hoje o mercado ele é pujante, tanto em São Paulo como no Brasil e no resto do mundo. Se a gente vê os projetos como o Bosco Verticale de Milão, né, que é um prédio referência mundial, ou se a gente vê o aeroporto de Singapura, que as pessoas vão lá só para fazer turismo, não é nem para desembarcar ou embarcar, mas as pessoas vão para lá para fazer turismo, porque é algo que eu sinto que a gente, enquanto ser humano, necessita. O contato com a natureza, troca, aquela coisa de tirar o sapato e pisar descalço na grama. Isso faz com que você recarregue as energias. E nesse caso, a gente vê muito essa necessidade, principalmente também depois da pandemia, né, desse contato mais próximo com a natureza, né, de se levar para a residência, para onde você convive, né, os locais públicos e também os privados, shoppings, a gente vê isso, os prédios comerciais também, né, já apontando para a utilização do verde cada vez mais forte, né? E, em contrapartida, também o aquecimento global, né? A gente tem toda uma agenda ESG muito importante. É de se pensar cada vez mais em deixar a cidade verde? É isso mesmo. Você falou duas palavras muito importantes, pandemia e sustentabilidade ESG, essa coisa da pegada ambiental. A pandemia foi um marco divisor para todo mundo, porque as pessoas começaram a ir para home office e começaram a ver que as casas eram frias, sem vida, né? Porque a casa era uma coisa só de passagem, que você vai, dorme, acorda, se troca rápido, escova os dentes e vai para o trabalho. E, de repente, não, você começou a se perceber mais naquele local que é onde você tem que ter o seu conforto, que é onde você vai recarregar suas baterias. Então, a pandemia, com os home offices, que partiram a partir daí e viraram trabalhos híbridos, ou seja, as pessoas estão desfrutando mais da casa. E elas querem isso, seja para os pets, que adoram o convívio com plantas, se esfregar na plantinha, o gatinho, o cachorrinho, as crianças, né? É um espaço que, de repente, você está cozinhando, é um espaço gourmet, você tem aquelas plantas que te abraçam, e aí, de repente, você tem um tempero no meio daquele jardim que você puxa uma folhinha de alecrim e joga no macarrão enquanto você está cozinhando. Então, tudo isso é muito gostoso, né? E essa coisa da agenda ambiental, a gente vai receber agora a COP30 em Belém do Pará, o ano que vem, que é um evento importantíssimo. O mundo inteiro vai estar voltado, né, para o Brasil, né, e para as práticas sustentáveis. A gente precisa olhar não só para o microespaço, que é a residência, que a gente está falando do micropaisagismo, que é aquela coisa do seu bem-estar, do seu aconchego, mas não ser tão egoísta a ponto de ficar só aí. Você tem que abrir isso para a cidade, né? E esse projeto de Fortaleza, que eu digo para todo mundo, eu não vi em lugar nenhum do mundo um projeto como esse, de você abraçar esses cinturões de concreto que tem num prédio com jardim vertical, porque é uma cidade linda, é uma cidade que, para onde você olha, tem natureza, tem mar, tem areia, tem biofilia. O conceito da biofilia é você trazer os elementos da natureza para dentro de casa. Então, a madeira, a textura da areia na parede, numa tinta, um rasgo aberto de luz entrando sol, o vento de uma brisa, de você abrir as janelas e deixar o vento passar e não ficar só no ar-condicionado. A cidade já é isso. E aí, quando você vê um projeto urbano dessa magnitude, você vê que é algo que vem para transformar toda uma cidade. E o shopping center também. Então, o conceito do shopping center hoje não é mais aquele shopping fechado, enclausurado, que você não sabe mais se é dia ou se é noite. Quando você entra lá dentro, você está dentro de um ar-condicionado totalmente climatizado e você vê os shoppings rompendo barreiras e trazendo verde para dentro. É o caso do Shopping Guatemi, aqui em Fortaleza, que fez aquela clarabóia maravilhosa na praça de alimentação, com aquelas colunas verticais. A gente teve a felicidade de participar desse projeto. Shopping Eusébio, também aqui pertinho, que fez também um bulevar verde com umas colunas vegetadas, rasgos de luz entrando para todo lado, e você vê passarinho dentro do shopping, né?
Onde é que você ia imaginar que você ia ver um passarinho dentro de um shopping? Quem que não gosta de olhar um passarinho voando, cantando, né? Eu acho que é sobre isso. Pois é, e aí falando um pouquinho da empresa, vocês estão chegando, já estão aqui em Fortaleza há um tempo, os projetos que você falou agora há pouco, né, que assinam aqui em Fortaleza já, que a gente já pode usufruir, né, já pode olhar de perto. E o que a gente tem de já expectativa para 2025, já que esse ano está acabando? É muita expectativa, uma felicidade imensa estar aqui. Eu fui muito acolhido pelo povo cearense. Eu brinco que eu vou sair daqui com a chave de cidadão cearense ainda, de tão gostoso que é trabalhar aqui, a receptividade enorme. Nós tivemos a felicidade de trabalhar no Shopping Iguatemi de Fortaleza, no Shopping Eusébio, no Residencial One com a construtora Colmeia. Entregamos recentemente o BS Flower, da BS Par. O Aqualina da Normatel estamos entregando agora. Minha equipe está, nesse momento, fazendo o Beach Class Meireles, da Moura do B, e muita coisa acontecendo por aqui. A empresa fez 20 anos, nós franqueamos a nossa marca tem 3 anos, então nós já somos 28 unidades espalhadas pelo Brasil, e o nosso projeto é de trazer a próxima unidade aqui para Fortaleza, agora em 2025, mas o resto do spoiler ainda é surpresa. Agora o intervalo, a gente volta já.